O Ártico está desaparecendo. Em apenas alguns anos, o Polo Norte poderá ver seu primeiro verão sem gelo nos últimos 125 mil anos. Mas um novo experimento ousado pode fazer o tempo voltar. Os cientistas estão recongelando o Ártico. Se tiverem sucesso, poderão salvar a região. Mas se falharem, poderão provocar desastres imprevistos. Então, para onde as coisas iriam? Bem, aqui está uma história de fundo. Nas profundezas do Ártico, as temperaturas caem tanto que o metal racha e os ventos gritam no gelo. No inverno, a temperatura média é de menos 34,4 graus Celsius. Mas, apesar do frio aparentemente extremo, o gelo está derretendo, aquecendo de 2 a 3 vezes mais rápido do que o resto do planeta. O gelo é como o espelho natural da Terra. Ele reflete a luz do Sol de volta para o espaço, mantendo o planeta frio. Quando derrete, expõe o oceano escuro por baixo, que absorve a luz solar em vez de refleti-la e a espalha por todo o planeta. Isso acontece ainda mais rápido, derretendo mais gelo. É um ciclo vicioso e, se continuar assim, chegaremos a um ponto em que o gelo não voltará mais. A parte espessa e antiga dele cobriu o Polo Norte por milhares de anos e já desapareceu 95%. Está sumindo desde a década de 1980. O que permanece lá agora é fino e frágil. E quando se for, desencadeará uma perigosa reação em cadeia. Enquanto isso, um grupo de pesquisadores de uma startup britânica chamada Real Ice está tentando desacelerar ou até mesmo reverter o derretimento do Ártico. O projeto é realizado em um pequeno vilarejo congelado no Canadá chamado Cambridge Bay. A Real Ice quer quebrar esse ciclo vicioso. O plano deles é o seguinte: primeiro, perfuram o gelo existente e colocam uma bomba subaquática embaixo dele. Em seguida, bombeiam água do mar para a superfície, onde ela congela rapidamente em uma camada extra grossa. Por fim, removem a neve do gelo, que geralmente age como um cobertor, impedindo o congelamento adicional. Depois, ele continua crescendo, mais forte, mais espesso e mais difícil de derreter. É uma ideia simples inspirada na própria natureza. O gelo se forma naturalmente dessa forma em algumas regiões do Ártico, mas agora os cientistas querem fazer isso em grande escala. Até o momento, parece estar funcionando. Entre janeiro e maio de 2024, eles cobriram cerca de 4.085 metros quadrados de gelo e ele ficou 50 centímetros mais espesso em média. Em novembro de 2024, iniciaram uma nova rodada de testes. Nos primeiros 10 dias, ele já estava 10 centímetros mais espesso. Agora, eles retornarão em breve para verificar como as coisas estão indo. A expectativa é de que haverá entre 40 e 79 centímetros de chuva entre o inverno ártico. É um pequeno começo, mas se conseguirem provar que funciona, o plano é expandir para uma área com mais de 2 vezes o tamanho da Califórnia, cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados de gelo. E não vão parar por aí. A grande ideia é enviar 500 mil drones subaquáticos alimentados por energia limpa para automatizar todo o processo. Esses drones fariam buracos, bombeariam água e recongelariam o gelo sem intervenção humana. Mas nem todos estão convencidos. Alguns cientistas acham que toda essa ideia é um desastre que está prestes a acontecer. Em primeiro lugar, apontam que o gelo mais salgado, aquele que é bombeado pela água do mar, derrete mais rapidamente no verão. Portanto, se esse novo se for muito rapidamente, poderemos acabar piorando a situação. Alguns também acreditam que essa é uma distração perigosa do problema central, como tratar os sintomas em vez de ir na raiz. Além disso, tornar um pequeno pedaço de gelo mais espesso é uma coisa, mas fazer isso em todo o Ártico é um desafio totalmente diferente. Outro fator que os preocupa é o ecossistema. O do Ártico é um dos mais frágeis da Terra. A alteração da espessura do gelo pode afetar a vida marinha, interromper o crescimento de algas e afetar a cadeia alimentar de maneiras que não compreendemos totalmente. Há ainda a questão do dinheiro. A Real Ice calcula que o recongelamento de todo o Ártico custará cerca de 5 a 6 bilhões de dólares por ano. Quem está pagando por isso? No momento, há um alto financiamento com o apoio de alguns investidores, mas eventualmente a expectativa é de que países, fundos globais ou até mesmo corporações financiem o projeto. A Real Ice argumenta que não fazer nada pode ser muito pior. Se não agirmos, poderemos perder o Ártico durante nossa vida. Essa solução poderia pelo menos ajudar a ganhar mais tempo para consertar o planeta. Tempos de desespero exigem medidas desesperadas. A ideia de salvar o gelo do Ártico não é nova. Ao longo dos anos, os cientistas sugeriram alguns planos bem loucos para impedir o derretimento.
Em 2017, houve o plano inicial de bombas movidas a vento. O físico Steven Dash propôs a instalação de cerca de 10 milhões delas no Ártico. Elas puxariam a água do mar como se fosse gelo de verdade. Ela congelaria nos meses frios do inverno, criando uma camada mais espessa. O maior problema é que alguém teria que dirigir todo esse show. E o que acontece se algo der errado? Em 2018, houve o plano das contas de vidro, que deveria ter começado na década de 2020. Uma equipe chamada Arctic Ice Project sugeriu cobrir o Ártico com pequenas esferas de vidro refletivas. Sim, bolas de vidro. A ideia era basicamente substituir o efeito espelho. As contas refletiriam a luz do sol, mantendo o gelo mais frio por mais tempo. O plano está sendo testado por um grupo de cientistas que trabalham no projeto. Eles dizem que as bolas de vidro são feitas de um material seguro para os animais e até afirmam que os pássaros usam um material semelhante para ajudá-los a digerir os alimentos. O vidro usado nessas microesferas é o mesmo usado em equipamentos de laboratório e lâmpadas. Parece seguro, certo? Bem, calma lá. Há também o risco ambiental. Essas bolas são minúsculas e podem facilmente entrar no oceano, afetando tudo, de peixes a plânctons. Ainda precisamos de mais pesquisas para entender como esse material se decompõe no oceano e se ele pode afetar a vida marinha. Mas as coisas ficam realmente loucas quando começamos a pensar em aumentar a escala. Para cobrir apenas uma pequena fração do Ártico, seriam necessários milhões de toneladas dessas microesferas, e isso só para começar. E seria preciso trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com temperaturas congelantes e tempestades de neve. Os cientistas acreditam que isso poderia manter o gelo espesso o suficiente para sobreviver ao verão e até mesmo retardar o derretimento. Mas será que realmente funciona? Há também a Bright Ice Initiative, fundada pelas mesmas pessoas por trás do Arctic Ice Project. Em vez de se concentrar no Oceano Ártico, a ideia é usar as mesmas microesferas de vidro para restaurar as geleiras. Até houve um teste em uma delas na Islândia, mas os especialistas ainda estão céticos. Eles dizem que isso poderia apenas acelerar o derretimento em vez de revertê-lo. Outra ideia foi a semeadura de nuvens com partículas de água, o que envolveria a pulverização de água do oceano no próprio céu. Assim se formariam nuvens que refletiriam mais luz solar. Como você pode supor, alguns desses planos eram muito caros, muito complicados ou simplesmente malucos. O plano da The Real Ice empresta ideias de projetos anteriores, mas é muito mais barato e prático. O mais importante é que está funcionando, mas todo esse desastre no Ártico já está afetando as pessoas. No vilarejo de Newtok, no Alasca, a terra está desaparecendo. A cada ano, cerca de 21 metros da margem do rio sofrem erosão, levando casas e história com ela. Isso tudo se deve também ao degelo do permafrost. Agora, essas pessoas tiveram que se mudar para um lugar mais seguro chamado Mertarvik, a apenas 14,5 km de distância. Mas essa é uma jornada longa e desafiadora. A realocação exigiu anos de planejamento e os residentes de Newtok já começaram a mudança em 2019. O novo vilarejo oferece melhor saúde e segurança, mas ainda é um trabalho em andamento. Coisas como a escola e a mercearia permanecem na antiga vila, o que torna as coisas mais difíceis. Os sistemas de água e esgoto estão sendo instalados e, por enquanto, a maioria dos moradores usa um sistema de balde de mel, mas pelo menos há uma chance de reconstruir. Ainda não está claro se essas ideias de geoengenharia são uma tábua de salvação ou um desastre. Por enquanto, podemos apenas ficar de olho nelas. Você está em um daqueles mares polares onde nasce o Brínico, assustadoramente chamado de Dedo da Morte. É um lugar estranho, quase de outro mundo, o fundo do oceano, onde a luz mal chega. Tudo lá embaixo parece ter se adaptado para sobreviver na escuridão e no frio intenso. Mas nem mesmo essas criaturas realmente resistentes estão preparadas para o que um Brínico pode fazer. Quando aquela água salobra e super gelada começa a pingar, uma história de fantasma se inicia. A formação desses Brínicos é um processo fascinante, como um experimento científico subaquático acontecendo em tempo real. Sabemos que quando a água do mar congela, ela não congela como a água doce. Por causa de todo o sal presente, ela precisa expulsar as impurezas para formar o gelo puro que flutua na superfície. Isso significa que a água salgada ou salmoura acaba presa em canais e bolsões dentro do gelo.
Quando vê a luz do dia pela primeira vez, um Brinicle se assemelha a um tubo de gelo que desce do lado de baixo de uma camada de gelo marinho. No começo, um Brinicle é muito frágil e suas paredes são finas. Mas o fluxo contínuo de salmoura mais fria sustenta o crescimento do Brinicle. Isso também impede que ele derreta. Caso contrário, esse processo seria inevitável, causado pelo contato do Brinicle com a água ao redor, que é menos fria. À medida que o gelo se acumula e as paredes ficam mais grossas, o Brinicle se torna mais estável. Com o tempo, a salmoura presa dentro é espremida para fora por pequenas rachaduras, pingando nessa pluma fria e densa. Assim que essa salmoura fria começa a fluir para baixo, ela começa a congelar a água do mar ao seu redor, formando uma camada de gelo. É por isso que, em vez de derreter ao tocar a água abaixo, ela forma esse revestimento gelado que a protege, ajudando-a a crescer mais longa e resistente. O Brinicle continua avançando, centímetro por centímetro, e essa espiral maluca para baixo é quase imparável. E quando ele toca o fundo do mar, aí sim, é quando começa o problema para qualquer ser vivo por perto. Imagine ser uma dessas criaturas no fundo do mar. Talvez uma estrela do mar ou um ouriço desavisado só tentando sobreviver o dia. E de repente você vê esse tentáculo gelado se aproximando de você. Não é só um pouco de água fria descendo. É basicamente uma rede de gelo descendo e se espalhando. Não tem como escapar. Não tem como prever que tá vindo. E não há chance de sobrevivência. É um desastre natural em câmera lenta acontecendo. Quando um Brinicle chega ao fundo do mar, ele continua acumulando gelo enquanto a água ao redor congela. A salmoura continua viajando pelo fundo do mar em direção à parte mais baixa. Quando chega ao ponto mais baixo possível, ela para e se acumula ali. Mas não deixe o perigo te distrair da beleza dos Brinicles. Bom, de um jeito meio assustador deles. Eles parecem algo que você veria em um sonho, tubos de gelo elegantes e retorcidos descendo, perfeitamente simétricos e totalmente aleatórios. Filmar um Brinicle não é tarefa fácil, porque eles são delicados quando se formam. Só o movimento de uma corrente próxima ou uma mudança repentina de temperatura pode quebrá-los, encerrando o espetáculo antes mesmo de começar de verdade. Então, os cientistas que conseguiram filmar Brinicles em 2011 deram uma sorte incrível. Foi a primeira vez que o mundo pôde ver esse dedo gelado descendo e congelando tudo o que tocava, e isso mudou nossa compreensão dos ecossistemas polares. Os Brinicles podem atingir tamanhos impressionantes. Eles podem se estender por vários metros. O tamanho deles depende das condições da água e do gelo acima. Quanto mais lento o movimento da água e mais fria a temperatura, maior e mais forte um Brinicle pode crescer. Mas se a água for muito profunda ou se houver muita movimentação na corrente, o Brinicle provavelmente vai se quebrar. Ele precisa do equilíbrio certo para sobreviver tempo suficiente até tocar o fundo do oceano e congelar tudo ao redor. As criaturas que vivem no fundo do mar, os Brinicles são como armadilhas invisíveis, só que em vez de evitar uma rede, elas precisam escapar de uma gaiola de gelo que vai se expandindo. Estrelas do mar e ouriços do mar talvez não tenham cérebros grandes, mas possuem um instinto básico de sobrevivência para rastejar para longe do perigo. Infelizmente, com os Brinicles, eles geralmente são pegos totalmente de surpresa. Num segundo, elas estão cuidando da própria vida. No outro, uma camada de gelo se fecha ao redor delas, prendendo-as onde estão e congelando-as quase instantaneamente. É difícil não sentir pena dessas criaturas, né? Se assiste a uma filmagem de um Brinicle em ação e vê uma estrela do mar simplesmente parando ali. No momento, ela está se movendo devagar pela areia e no seguinte está congelada no lugar, totalmente indefesa. É como assistir a um acidente de trem em câmera lenta. Felizmente, os Brinicles representam perigo apenas para formas de vida marinha menores, como ouriços do mar e estrelas do mar. Animais maiores, como focas ou baleias, ou até humanos que por acaso mergulhem nos oceanos dos polos gelados, não correm nenhum risco com os Brinicles. Ao mesmo tempo, para os cientistas, esse fenômeno natural extremo oferece uma visão fascinante de como a vida se adapta, ou não consegue se adaptar, a ambientes extremos. E fica ainda melhor. Um Brinicle pode ser o cenário perfeito para o surgimento da vida. Pesquisadores agora estão olhando para esses tubos de gelo super salgados não apenas como armadilhas fatais, mas também como potenciais fontes de vida. Essa teoria não é só ficção científica, ela tem base em pesquisas reais. Funciona assim: os canais de salmoura no gelo marinho estão cheios de pequenos espaços confinados.
São exatamente esses tipos de lugares onde os produtos químicos podem ficar presos, se concentrar e começar a interagir de maneiras interessantes. É como montar um mini laboratório onde os blocos fundamentais da vida podem se juntar e criar algo novo. Cientistas acreditam que esse processo de rejeição de sal no gelo marinho pode realmente ter ajudado os primeiros indícios de vida a surgirem. Alguns pesquisadores acreditam até que esse processo pode estar acontecendo agora mesmo em luas geladas, como Europa, Ganimedes ou Encélado, onde pode ter havido mares congelados sob camadas espessas de gelo. Só imagine, brinícolas se formando em outros mundos do nosso sistema solar, lançando as bases para a vida extraterrestre, e tudo graças ao mesmo processo gelado que cria esses dedos da morte aqui na Terra. Uma das formas que os cientistas usam para descrever as brinícolas é comparando-as a jardins químicos. Você já fez algum daqueles experimentos em que mistura sais metálicos em uma solução e observa a formação de estruturas parecidas com plantas? Pois bem, você pode observar um processo químico semelhante quando uma brinícola está em ação. Na salmoura fria e rica em sal de uma brinícola, certas reações podem ser desencadeadas para criar aminoácidos ou outros blocos fundamentais da vida. É louco pensar que algo tão perigoso também pode ter ajudado a moldar o nosso mundo, ou pode estar criando outras formas de vida em algum outro lugar. Em ambos os casos, seja na Terra ou em outro planeta, essas reações químicas geladas podem ser o primeiro passo para a formação de formas de vida simples. É uma espécie de alquimia, onde gelo e água salgada se misturam para criar algo maior do que a soma de suas partes. Esse é um dos motivos pelos quais os cientistas estão tão ansiosos para estudar as brinícolas. Cada uma pode conter uma pequena pista sobre como a vida começa, sobrevive ou fracassa em condições extremas. Algo tão hipnotizante e estranho, mas ao mesmo tempo simples como as brinícolas, levanta questões ainda maiores. Como a vida começou na Terra? Quais são as condições necessárias para a vida sobreviver em ambientes extremos? Será que estruturas geladas como essas poderiam existir em outras partes do nosso sistema solar ou além, criando condições semelhantes que talvez um dia possam dar origem à vida alienígena? Por mais que pareçam uma ameaça silenciosa surgindo do gelo, as brinícolas também nos lembram de como o nosso mundo é incrivelmente complexo e interconectado. Elas podem parecer simples dedos de gelo, mas guardam segredos que envolvem tudo, desde ecologia até química e as origens da própria vida. Então, da próxima vez que você ouvir falar sobre o oceano, lembre-se de que, lá no fundo, nas águas mais escuras e geladas, algo incrível e um pouco assustador está acontecendo bem neste momento. Em 79 d.C., o vulcão Vesúvio entrou em erupção e queimou duas belas cidades do Império Romano, Pompeia e Herculano. Muitos de vocês provavelmente já ouviram falar dessa trágica história. No entanto, poucas pessoas sabem que em meados do século XVIII, os arqueólogos descobriram pergaminhos antigos daquela época entre as ruínas de Herculano. Para qualquer cientista ou historiador, essa descoberta é um tesouro que oferece uma visão dos pensamentos e da vida de pessoas de mais de 2.000 anos atrás. No entanto, o problema é que 1.800 pergaminhos foram encontrados em condições muito ruins. Queimados pelo calor do vulcão, cobertos de cinzas e fuligem, eles se tornaram pedaços pretos endurecidos. Frágeis como carvão, qualquer movimento descuidado poderia destruí-los. Os cientistas sabiam que o conhecimento inestimável de uma antiga biblioteca romana estava escondido neles e se esforçaram para decifrar os textos. Um método era cortar os pergaminhos ao meio e raspar as finas camadas de poeira sólida e cinzas. Em seguida, os pesquisadores criaram uma máquina especial que podia desenrolar lentamente os pergaminhos. Eles conseguiram ler algumas palavras, mas infelizmente esses métodos danificaram e até destruíram alguns dos artefatos. Nesses casos, os arqueólogos só podiam esperar por avanços na tecnologia que lhe permitissem desdobrar e ler os pergaminhos. E, finalmente, esse dia chegou. A inteligência artificial permitiu que os pesquisadores decifrassem textos escritos há 2.000 anos, embora as inscrições nos pergaminhos estivessem carbonizadas e quase ilegíveis. Inicialmente, os cientistas escanearam os pergaminhos e criaram modelos digitais de alta resolução. Esse processo permitiu que os especialistas identificassem as áreas em que a tinta antiga havia alterado a textura e o formato das fibras do papiro. Nas regiões em que a tinta foi aplicada, o papiro era ligeiramente mais espesso e continha um nível mais alto de carbono, o principal componente da tinta.
Os pesquisadores desenvolveram um modelo de aprendizado de máquina capaz de detectar esses detalhes sutis no papiro. Eles enviaram milhares de imagens tridimensionais dos pergaminhos para a internet, convidando as pessoas a colaborar com a IA na decodificação do texto. Durante os estágios iniciais, o sistema ocasionalmente cometia erros, tornando a assistência humana essencial. Para incentivar a participação, cientistas e investidores do Vale do Silício ofereceram $1 milhão para quem conseguisse decodificar os textos com sucesso. Essa iniciativa acelerou significativamente o processo, resultando na decifração de várias passagens das obras antigas. Fragmentos das primeiras transcrições são como um blog sobre como aproveitar a vida. O autor do pergaminho, Filodemo, era um seguidor do filósofo grego Epicuro, que considerava o prazer e o luxo o maior objetivo de sua vida. Portanto, Filodemo também pensava assim: não acreditamos imediatamente que as coisas que são escassas são absolutamente mais agradáveis do que as coisas que são abundantes. Parece que isso foi escrito por algum influenciador moderno falando sobre um programa de desintoxicação ou uma dieta. Parece que as pessoas que viveram há 2000 anos eram quase iguais às de hoje. Filodemo era aparentemente um homem rico, pois morava em uma vila que pode ter pertencido ao sogro de Júlio César. Em suas obras, o autor criticava os estoicos, que não conseguiam dizer nada sobre o prazer. Filodemo era um fã tão fervoroso do epicurismo que um dos cientistas o comparou a um sujeito que colecionava álbuns de apenas uma banda e nada mais. Várias centenas de pergaminhos de Herculano ainda não foram lidos. Os cientistas acreditam que eles podem conter obras de Aristóteles, Homero, Sófocles e os estoicos. Felizmente, com as modernas tecnologias de IA, o processo de descriptografia será muito mais rápido. Mas como os historiadores e linguistas decifravam os textos antigos nos séculos passados? Na verdade, era um trabalho mental muito difícil. Digamos que você encontrasse uma placa antiga no século XIX em algum lugar da Grécia. Para entender o que estava escrito ali, você teria que compará-la a várias outras placas decifradas com escritas semelhantes daquela época, ou em idiomas semelhantes. Letra por letra, símbolo por símbolo. Você decifraria escritos antigos por vários meses ou até anos para finalmente descobrir, por exemplo, a receita de um antigo purê de batatas. Felizmente, com o desenvolvimento da tecnologia da computação, esses dias ficaram para trás. Agora, todos os pergaminhos antigos podem ser digitalizados e carregados em um banco de dados em um computador. Talvez você nem precise decifrar o texto por um longo tempo se o computador encontrar uma correspondência de caracteres em outros manuscritos antigos. Mas mesmo que você tenha um pedaço de papiro perfeitamente preservado ou um livro antigo em que todas as letras estejam visíveis, isso não significa que você e a IA serão capazes de decifrá-lo. Um dos textos criptografados mais famosos é o manuscrito Voynich. Essa obra, que consiste em 240 páginas coloridas, foi adquirida pelo livreiro polonês Voynich em 1912. Ele achou o livro intrigante por causa dos símbolos astrológicos, plantas desconhecidas e figuras humanas incomuns desenhadas em suas páginas. E tudo isso era acompanhado por um texto escrito à mão. O autor tinha uma caligrafia bonita e clara, mas o idioma do livro ainda é desconhecido. Alguém escreveu esse livro de arte por volta do início do século XV e o dividiu em 6 seções dedicadas à botânica, astronomia, biologia, culinária, medicina e cosmologia. Muitos cientistas e linguistas tentaram decifrar os misteriosos desenhos com inscrições, mas ninguém obteve resultados confiáveis. Nem mesmo a IA conseguiu ajudar nessa difícil tarefa. Alguns acreditam que esse livro é dedicado à ciência, e outros acreditam que ele contém conhecimento sobre bruxaria. Talvez seja uma mistura de ciência e magia. De acordo com uma versão, o manuscrito é um livro de medicina que copiou informações de outras obras científicas da Idade Média. Antes da invenção da prensa tipográfica, as pessoas copiavam livros e os reescreviam à mão sem se preocupar com direitos autorais. É possível que o autor do manuscrito tenha delineado todo o seu conhecimento sobre ervas medicinais e a influência da astrologia na saúde. No passado, as pessoas acreditavam que o estado do corpo e as estrelas no céu estavam conectados. O mais legal é que o livro foi escaneado. Você pode baixá-lo em alta resolução e tentar descriptografá-lo você mesmo. Quem sabe, talvez você consiga e obtenha algum conhecimento secreto antigo. Um idioma desconhecido ou uma condição ruim do texto nem sempre são um problema para os linguistas. Imagine que você abra um exemplar de literatura clássica datado do século XIX.
Você lê as páginas com atenção e no final do dia sente-se um pouco indisposto. Você lê o livro todos os dias e se sente cada vez pior. Em algum momento, você vai ao hospital e os médicos dizem que você foi envenenado. Sim, às vezes trabalhar com livros antigos pode ser literalmente perigoso para a sua saúde. Existem até catálogos de livros venenosos no mundo. Eles são tóxicos não porque alguém os pulverizou intencionalmente com veneno para machucar o leitor, mas porque as pessoas queriam fazer com que os livros parecessem mais coloridos. Recentemente, 2 desses livros foram retirados da Biblioteca Nacional da França por causa de suas capas verdes brilhantes. As páginas eram comuns, mas as capas duras poderiam ter sido revestidas com arsênico. A produção em massa de livros ocorreu no século XIX. Os editores de livros queriam lançar o maior número possível de cópias, por isso não usavam capas de couro caras, mas opções de tecido mais baratas. Para tornar um livro atraente para os clientes, eles o pintavam de verde brilhante, amarelo, vermelho e outras cores. Eles obtiveram a cor verde da capa graças ao pigmento brilhante criado a partir de cobre e arsênico. Era um corante muito barato, mas mais brilhante do que outros corantes que continham carbonato de cobre. Um corante de arsênico era usado não apenas para livros, mas também para criar velas e papel de parede. O problema era que o pigmento do corante se decompunha rapidamente e liberava fumaça tóxica e carcinogênica. O arsênico causava graves problemas de saúde. As pessoas viviam tranquilamente em suas casas e não entendiam o que estava acontecendo com elas. A mesma coisa aconteceu com muitos leitores daquela época. Foi somente no final do século XIX que as pessoas pararam de vender itens tóxicos. Agora, para ler um livro venenoso, se você quiser fazê-lo, é claro, é preciso usar luvas e máscara de proteção. E depois do trabalho, lave bem as mãos. Então, uma descoberta misteriosa foi feita nas profundezas do Mar Vermelho, as chamadas Piscinas da Morte. Isso é assustador. Em 2020, pesquisadores mergulharam no Mar Vermelho. O local da missão era o Golfo de Aqaba, entre a Arábia Saudita e o Egito. Perto do final da expedição, ao se aventurarem mais profundamente nas águas escuras, notaram algumas algas estranhas flutuando sobre o fundo do mar. Decidiram usar um veículo operado remotamente e investigá-las. De repente, descobriram esses estranhos lagos de água imóveis dentro do mar. Esses locais são chamados de piscinas de salmoura. Basicamente, são bolsões de água salgada nas profundezas do fundo do oceano. E quando digo salgada, estou falando sério. Às vezes, até 8 vezes mais salgadas do que a própria água do oceano. Misteriosamente, não se misturam bem com os arredores. Elas se formaram há milhões de anos, em algum momento durante a época do Mioceno, quando criaturas estranhas vagavam pela Terra e depósitos minerais profundamente enterrados se dissolviam no mar. A maior piscina tem cerca de 9.940 metros quadrados. Enquanto isso, 3 menores têm menos de 10 metros quadrados cada. Em um primeiro momento, essa descoberta não parece tão assustadora, mas aqui está o motivo pelo qual elas são tão horríveis. Além de serem repugnantemente salgadas, também não têm oxigênio. Espere um pouco, isso não é normal para algo que está debaixo d'água? Acontece que as águas da Terra estão cheias de oxigênio, e pelo menos metade desse elemento em nosso planeta vem dos oceanos. Assim como as plantas terrestres, as marinhas como o fitoplâncton, as macroalgas e as algas absorvem a luz do sol e produzem oxigênio por meio da fotossíntese. Elas liberam grande quantidade de oxigênio no ambiente. A vida marinha come metade dele, portanto apenas cerca de 1/4 do oxigênio que respiramos vem dos oceanos. Assim como nós, as criaturas do mar precisam desse elemento para sobreviver. Sem ele, não conseguem respirar e sustentar seu metabolismo. É por isso que essas piscinas são muito perigosas para a maioria delas. É como uma poça de xarope espesso para os insetos. Quando entram, os coitados sufocam imediatamente e morrem. É por isso que as piscinas são cercadas por um cemitério de animais marinhos. Mas vamos ver como essas coisas podem existir em primeiro lugar. Você já tentou fazer cubos de gelo com água salgada? Spoiler, é muito difícil. Quando se adiciona sal, a água fica mais difícil de congelar do que o normal, um fenômeno que tem um nome engraçado de depressão do ponto de congelamento. Isso acontece porque o sal interfere nas ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Quando ela finalmente congela, partículas, sujeira ou sais dissolvidos são empurrados para as laterais. Como resultado, o sal é meio que espremido dos cristais de gelo e fica preso perto das bordas, em pequenas bolhas ou bolsões. Algo semelhante acontece no oceano quando a água do mar começa a congelar sob as calotas polares superfrias.
O sal não congela com ela. Em vez disso, ele é empurrado para fora, formando um líquido super salgado e frio, a salmoura, e então afunda no fundo do oceano. Em grande escala, todo esse processo também ajuda na formação de correntes. Apesar de serem tão perigosas, as piscinas ainda estão cheias de vida microbiana, porque os micróbios não estão nem aí, eles sobrevivem em qualquer lugar. Há literalmente esteiras grossas deles nas salmouras. E também alguns animais que adoram sal, como camarões e enguias, pairando nas bordas das piscinas. Eles são super assustadores, esperando para pegar presas desavisadas que se aventuram muito perto da piscina da morte tóxica. Parece nojento, mas essa descoberta nos dá alguns insights fascinantes sobre como a vida pode ter se originado na Terra. Já sabemos pela teoria da evolução que viemos do oceano, mas agora os cientistas acham que a vida pode ter começado nas profundezas do mar, em alguns lugares super escuros e sem oxigênio. Essas piscinas de salmoura são como cápsulas do tempo, são uma das coisas mais próximas que encontramos da Terra primitiva. Elas podem nos contar a história do planeta em termos de terremotos, inundações, tsunamis e muito mais. Por exemplo, possuem alguns vestígios de chuvas que ocorreram há mais de 1000 anos. E também podem nos ajudar a procurar vida em outros planetas ricos em água. Por exemplo, é muito provável que Marte tenha tido oceanos enormes. Agora, os cientistas da NASA querem enviar um instrumento especial chamado Rabbit para uma missão especial no planeta vermelho, para estudar coisas semelhantes às nossas piscinas de salmoura. Isso nos dirá mais sobre como a vida surge e sobrevive no universo. Há muitas coisas inexploradas e fascinantes como essa no Mar Vermelho. É por isso que os cientistas realizaram a chamada Expedição Década e passaram cerca de 5 meses explorando o local. Essa expedição foi lançada pelo National Center for Wildlife. Foram feitas tantas descobertas notáveis que agora temos 77 novos trabalhos de pesquisa. Por exemplo, foram encontrados mais de 10 buracos azuis, incríveis buracos subaquáticos que abrigam ecossistemas únicos. E também descobriu-se que os golfinhos podem usar esses buracos azuis para proteger seus filhotes dos predadores. Os cientistas também encontraram vestígios de grandes tubarões brancos, uma comunidade assustadora de peixes-lanterna de águas profundas que vivem em condições de baixo oxigênio e até mesmo uma nova espécie de coral. É o de águas profundas mais resistente, que também funciona muito bem sem oxigênio, como os micróbios que mencionamos. Falando nisso, a pesquisa nos mostrou ainda alguns novos respiradouros térmicos antigos e grandes manchas de formações microbianas perto da ilha Farazan. Dá para acreditar que, com tudo isso, só exploramos 5% do oceano? Ele é dividido em várias camadas com base na profundidade. Cada uma se torna mais escura e mais isolada da luz solar à medida que nos aprofundamos. Os lugares que não podem ser alcançados pela luz do sol são aterrorizantes. A camada divertida e fofa, com golfinhos e tartarugas, é chamada de epipelágica, ou luz do sol. Ela é muito pequena, mas ainda assim tem cerca de 200 metros de profundidade. Em seguida temos a zona mesopelágica, ou crepuscular. É a camada dos misteriosos polvos, tubarões e outros solitários que se estende até cerca de 915 metros de profundidade. E então, os horrores começam depois dali. Encontramos a zona bate-pelágica, ou meia-noite. Ela se estende até 3.960 metros abaixo da superfície, como se fosse quase metade do Everest acima de você. Aqui temos os famosos e pobres peixes-bolha, lulas e peixes-pescador. Abaixo dela está a zona abissal. Ela se estende a cerca de 6.095 metros abaixo. Como não há muita luz solar ou oxigênio, como mencionamos, a maioria das criaturas aqui é bem pequena, como vermes e camarões. A escuridão continua até chegarmos ao lugar mais assustador do planeta, cheio de trincheiras formadas por movimentos de placas tectônicas, a Zona Adal. Seu nome vem de Hades, a divindade do submundo da mitologia grega. Assim como o reino de Hades é escuro, remoto e protegido, essa região é a parte mais funda e deprimente do oceano. Ela começa em profundidades de cerca de 6.095 metros e pode chegar a 10.970 metros ou mais. A famosa Fossa das Marianas também pertence a essa zona. Apenas 3 pessoas na história já a exploraram pessoalmente, o que a torna um dos lugares menos explorados e mais misteriosos do nosso planeta. Entretanto, apesar da alta pressão louca, das temperaturas quase congelantes e da escuridão total, ainda há coisas que conseguem sobreviver ali. Tipos como os anfípodes, que são criaturas que se alimentam de material morto que afunda do alto, e o peixe-caracol Adal, que vive a 8.230 metros de profundidade. Os cientistas costumam supor que, se não houvesse luz solar, não haveria tanto oxigênio por lá.
Mas um dia, uma equipe de pesquisa decidiu medir os níveis de oxigênio em uma dessas zonas profundas. Surpreendentemente, os índices eram altíssimos. Quando os integrantes da expedição verificaram o equipamento, pensaram que estava com defeito, mas não. Todos os sensores mostraram a mesma coisa. Na verdade, o oxigênio foi de alguma forma gerado por rochas. Essas pequeninas do tamanho de batatas no fundo do mar são chamadas de nódulos polimetálicos. São ricas em metais como cobre, níquel e cobalto, e basicamente como pequenas baterias. Quando você coloca uma bateria em água salgada, ela pode produzir bolhas de gás, um processo chamado eletrólise. Da mesma forma, essas rochas criam minúsculas correntes elétricas que são potentes o suficiente para fabricar os mesmos gases, dividindo as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio. Foi a primeira vez que vimos oxigênio sendo produzido por alguns minerais não vivos. Isso é o que os cientistas agora chamam de oxigênio escuro. Descobriu-se que cerca de metade das grandes espécies marinhas, ou megafauna, vivia apenas dele. Todas essas descobertas estão reformulando nossa compreensão de onde e como a vida poderia evoluir. Isso significa que talvez possamos encontrar vida em outros planetas ou satélites com condições de baixo oxigênio, como Encelados e Europa, as luas de Júpiter e Saturno, que possuem grandes massas de água congelada. Uau! O que Paris Hilton e Chris Hemsworth têm em comum? Bem, aparentemente ambos querem trazer os animais de volta à vida. Mas não estamos falando de fazer seu animal de estimação favorito viver para sempre. Não, essas celebridades estão na verdade ajudando uma empresa científica a trazer de volta animais que não existem mais, como o mamute, o tigre da Tasmânia e até mesmo o icônico Dodô. Se tudo correr conforme o planejado, essas criaturas fascinantes poderão estar andando entre nós novamente em 2028. Esse esforço inovador é liderado por uma empresa chamada Colossal Biosciences. Neste exato momento, eles estão trabalhando em uma maneira de reviver os genes centrais de animais que desapareceram da Terra há muito tempo. A ideia é replicar esses genes usando o DNA de um parente próximo e vivo. Se isso tudo é grego para você, não se preocupe. Vamos detalhar um pouco em seguidinha. Então, o mamute é um dos animais que eles planejam trazer de volta, e as pessoas estão especialmente entusiasmadas com isso. Essas criaturas incríveis e enormes percorreram partes da África, Europa, Ásia e América do Norte até cerca de 4.000 anos atrás. Algumas pessoas podem confundi-los com os elefantes modernos, mas há algumas diferenças importantes. Para começar, eles tinham presas grandes e curvas que se curvavam para dentro e eram usadas para cavar em busca de alimentos. Eles também se adaptaram para sobreviver em climas gelados, como ter 2 camadas de pelo grosso para manter o sangue quente. Mas os mamutes e os elefantes têm muito em comum. O mamute lanoso compartilha 99,5% de seus genes com seu parente mais próximo, o elefante asiático. Isso é muito importante, pois significa que os mamutes são geneticamente mais próximos dos elefantes asiáticos do que os elefantes asiáticos são dos elefantes africanos, por exemplo. O plano ousado da empresa é criar um híbrido vivo e ambulante de elefante e mamute que se assemelhe aos que costumavam vagar pelo planeta. Esse animal terá a aparência, o andar e até o som de um mamute lanoso, mas o mais importante é que ele poderá viver no mesmo ecossistema que o mamute deixou para trás. Se os cientistas conseguirem trazer de volta um número suficiente dessas criaturas, um de seus grandes objetivos será ajudar a restaurar o ecossistema da tundra do Ártico. Mas como eles realmente planejam criar um mamute? O plano deles é o seguinte: primeiro é preciso encontrar amostras bem preservadas de mamutes lanosos em lugares como o Alasca, por exemplo. Em seguida, será preciso sequenciar o genoma do mamute e o genoma de seu parente mais próximo, o elefante asiático. A etapa seguinte é identificar os genes importantes que fizeram com que o mamute lanoso se adaptasse perfeitamente às temperaturas frias, como o pelo desgrenhado, as presas curvas e o crânio em forma de cúpula. Em outras palavras, eles precisam identificar quais genes tornam o mamute o mamute. Agora vem a parte interessante. Eles usarão ferramentas de edição de genes de primeira linha, uma espécie de tesoura, para cortar o DNA do elefante asiático e substituir esses pontos pela sequência do mamute. Isso permitirá que se crie uma nova linha celular e, posteriormente, um embrião. Esse embrião crescerá dentro de uma fêmea saudável de elefante asiático, que será a barriga de aluguel, e assim nascerá um novo elefante adaptado ao frio. Ou, pelo menos, é isso que os cientistas esperam. Os especialistas preveem que esse mamute 2.0 poderá estar na Terra já em 2028. A razão pela qual demorará um pouco é que seu período de gestação é de cerca de 22 meses.
Mas se esse prazo parece muito distante para você, na verdade há uma chance de termos uma surpresa muito mais cedo. Isso porque alguns dos outros animais que eles planejam reviver têm períodos de gestação muito mais curtos, como o lobo da Tasmânia da Austrália, também conhecido como tigre da Tasmânia. A empresa também está fazendo o que for preciso para dar a esse animal uma segunda chance na vida. E a boa notícia é que o processo parece estar bem avançado. Recentemente, o grupo anunciou que o genoma do tigre da Tasmânia está cerca de 99% completo. Esse animal era nativo da Austrália continental e das ilhas da Tasmânia e Nova Guiné. Grande parte da população de tigres da Tasmânia desapareceu há mais de 3.000 anos, mas cerca de 5.000 deles continuaram circulando por aí até bem recentemente. Acredita-se que o último exemplar tenha morrido em 1936. Para reviver o tigre da Tasmânia, os cientistas precisam primeiro de uma amostra do antigo animal. Assim, eles coletaram moléculas de RNA de uma cabeça preservada de 110 anos que havia sido mantida em etanol. A equipe teve muita sorte, pois é raro encontrar amostras antigas tão bem preservadas, o que permite aos cientistas usar técnicas avançadas de análise de DNA. E com isso, quero dizer que eles fizeram uma análise completa. Ao estudar amostras de RNA de áreas importantes do tecido, como a língua, a cavidade nasal, o cérebro e os olhos, os especialistas puderam aprender várias coisas interessantes sobre o tigre da Tasmânia. Eles conseguiram descobrir como seu cérebro funcionava e também o que essa fera podia cheirar, ver e saborear. A propósito, esses animais semi-noturnos tinham um apetite especial por pequenos roedores, lagartos e pássaros. Depois de encontrar a amostra perfeita, o processo de revivê-la será praticamente o mesmo que o do mamute. Mas não com um elefante como o doador de DNA, é claro. No caso do tigre da Tasmânia, seu parente vivo mais próximo é um pequeno marsupial chamado Dunnart de cauda gorda. Embora esse animal seja pequeno, ele é um carnívoro feroz. Portanto, os especialistas acreditam que todo o processo de edição de DNA funcionará muito bem com sua sequência. Seu objetivo é transformar uma célula de Dunnart de cauda gorda em uma célula de tigre da Tasmânia. Para conseguir isso, eles fizeram mais de 300 alterações genéticas exclusivas em uma célula de Dunnart. Então, não há dúvida de que eles estão ultrapassando todos os limites para tornar realidade o sonho de reviver animais. Esse projeto também planeja reviver o icônico Dodô. Você sabe, aquele pássaro de aparência engraçada da paradisíaca ilha de Maurício, no Oceano Índico. E aqui as coisas ficam um pouco mais complicadas, pois não sabemos muito sobre essa criatura, que tem origens que remontam a cerca de 23 milhões de anos. Basicamente, as únicas pistas que temos sobre a aparência dos dodôs quando estavam vivos vêm de um punhado de desenhos, pinturas e descrições escritas do século XVII. Mas como essas imagens são todas muito diferentes umas das outras, e apenas algumas delas foram baseadas em dodôs reais e vivos, ainda não temos 100% de certeza de como eles realmente eram. E quanto ao seu comportamento? Bem, também não sabemos muito sobre isso. É por isso que reviver essa lenda há muito desaparecida será super interessante e realmente esclarecedor. A amostra que eles usaram para extrair o genoma de um dodô antigo veio de um crânio da coleção do Museu de História Natural da Dinamarca. E o parente vivo mais próximo do dodô, que fornecerá células hospedeiras, é o pombo de Nicobar, um pássaro cinza com características coloridas encontrado nas ilhas Andamã e Nicobar, na Índia. Se tudo correr bem, em alguns anos poderemos ver o fabuloso e icônico dodô com nossos próprios olhos. As pessoas podem argumentar que todo esse projeto é polêmico, mas alguns especialistas acreditam que é totalmente o oposto. Reviver animais pode parecer impossível, mas a ciência e a tecnologia juntas podem ser um verdadeiro divisor de águas, não apenas protegendo os animais de hoje, mas também restaurando espécies que desapareceram do planeta há muito tempo. Na verdade, já conseguimos fazer isso. Uma cabra selvagem chamada bucardo, também conhecida como o ibex dos Pirineus, foi extinta no ano 2000. Mas 3 anos depois, os cientistas conseguiram trazê-la de volta à vida, usando um método muito semelhante ao que falamos neste vídeo. Foram necessárias 57 tentativas, mas uma delas finalmente funcionou e um clone do bucardo nasceu. Infelizmente, o animal só viveu por 10 minutos. Você pode pensar que isso não foi um sucesso, mas na verdade foi um grande avanço no campo do renascimento animal. Agora, os especialistas só podem esperar que o projeto de trazer de volta o dodô, o mamute e o tigre da Tasmânia tenha maior êxito.
A maioria das pessoas sabe que as pirâmides foram construídas como grandes tumbas para os faraós, projetadas para garantir que eles tivessem uma jornada tranquila para a vida após a morte. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, foi construída para o faraó Khufu. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que toda essa tendência de construção de pirâmides começou bem aqui, com a pirâmide de degraus de Djoser, há cerca de 4.700 anos. Essa estrutura maciça foi construída para o faraó Djoser, um governante da terceira dinastia do Egito. Ela se eleva 6 camadas acima do solo e tem cerca de 60 metros de altura. Hoje, pensamos nela como um projeto arquitetônico fenomenal, mas para os antigos egípcios, a pirâmide de degraus de Djoser acabou sendo mais um grande experimento, um teste, se preferir, para aperfeiçoar suas habilidades de construção antes de partirem para pirâmides ainda mais ambiciosas. Atingir novas alturas é muito empolgante, mas o verdadeiro mistério é o que está acontecendo embaixo da terra. No labirinto subterrâneo dessa pirâmide, há uma rede de túneis que se estende por cerca de 5,5 km de comprimento, e alguns pesquisadores acreditam que esses túneis podem ter sido parte de um sofisticado sistema de água que poderia mudar completamente o que pensamos sobre a construção de pirâmides. Vamos falar sobre esse enorme complexo localizado em Saqqara. Ao redor da pirâmide, há o que é conhecido como Fosso Seco, uma vala contínua com até 50 metros de largura e quase 3 quilômetros de comprimento. Ela forma uma espécie de retângulo ao redor da pirâmide. Essa vala tem uma profundidade média de cerca de 20 metros. Agora, se você somasse toda a terra e a rocha que foram escavadas para criar esse fosso, ele teria cerca de 10 vezes o volume da própria pirâmide de degraus. Durante muito tempo, as pessoas simplesmente presumiram que essa trincheira não passava de uma enorme pedreira, um local onde se escavava pedra e argila para construir a pirâmide de degraus. Faz sentido, certo? Mas quando você olha mais de perto, não faz sentido. A trincheira é muito estreita e profunda para ser prática para a mineração, e seu layout não corresponde a nada do que sabemos sobre os métodos de extração dos antigos egípcios. Além disso, algumas seções da trincheira são, na verdade, cobertas por um teto rochoso, o que tornaria quase impossível usá-la como pedreira. Outra teoria sugere que o Fosso Seco tinha algum tipo de significado espiritual. Talvez fosse um lugar sagrado onde as almas dos nobres se reuniam para servir o falecido rei na vida após a morte. Há até nichos nas paredes que sugerem essa função espiritual, mas a maioria dos pesquisadores acredita que esse propósito provavelmente se desenvolveu muito mais tarde, muito depois de o complexo ter sido construído para Djoser. Então, para que o fosso foi realmente projetado? Em 2020, um pesquisador teve uma ideia bastante intrigante. É possível que essa trincheira tenha sido projetada para coletar e gerenciar a água, especialmente após chuvas fortes. Isso faz sentido quando se considera a localização. O fosso fica em uma área que poderia facilmente ter sido inundada pela água de escoamento das planícies próximas. Isso também poderia explicar por que a trincheira não foi usada para novas sepulturas até muito mais tarde, quando o clima se tornou mais seco e menos propenso a inundações. A história se torna ainda mais intrigante, pois essa trincheira parece fazer parte de um sistema hidráulico maior e mais complexo dentro do complexo de Djoser. É como se a trincheira tivesse vários compartimentos, cuidadosamente esculpidos na rocha e conectados por túneis. Esses compartimentos provavelmente serviam como parte de um sistema de tratamento de água, no qual a água fluía de um compartimento para o outro, ficando mais limpa à medida que avançava. Agora, é aqui que as coisas começam a se relacionar com a pirâmide em si. O complexo de Djoser tem uma série de poços subterrâneos e alguns pesquisadores acham que a água da fossa profunda do fosso pode ter sido usada para alimentar um sistema de elevação hidráulica, e esse elevador gigante movido a água poderia ter sido usado para levantar as pesadas pedras necessárias para construir a pirâmide. Funcionava como um vulcão, mas em vez de lava, a água fazia o trabalho pesado. Imagine um grande e profundo buraco no chão, no centro do local da pirâmide. Dentro desse buraco, havia uma enorme plataforma de madeira, semelhante a uma balsa gigante que podia se mover para cima e para baixo. Quando os trabalhadores queriam levantar uma pedra pesada, eles enchiam o buraco com água. Quando o nível da água subia, a plataforma de madeira começava a flutuar para cima, carregando a pedra com ela, quase como um elevador gigante movido a água. Quando a pedra atingia a altura certa, os trabalhadores a deslizavam da plataforma para a pirâmide. A ideia é que a água da Deep Trench, depois de ser limpa e filtrada, fluiria para esses poços.
Um flutuador maciço, possivelmente feito de madeira, subia à medida que a água enchia o poço, levantando as pedras até o local onde elas eram necessárias para a construção. Uma vez que a pedra estivesse no lugar, a água era liberada, baixando a plataforma de volta para o fundo, pronta para levantar a próxima pedra. Esse sofisticado sistema de elevação hidráulica poderia ter sido um divisor de águas, tornando todo o processo de construção muito mais rápido e eficiente, sem o uso de muita mão de obra. É como se os antigos egípcios já estivessem adotando a ideia de trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. Mas é claro, nem todos concordam com essa teoria. Alguns especialistas argumentam que a área onde a pirâmide escalonada de Djoser foi construída não poderia ter retido água suficiente de chuvas ocasionais para manter um sistema hidráulico tão sofisticado. A principal teoria sugere que, no passado, poderia ter havido algum tipo de lago nas proximidades que se enchia após um período de chuva, e esse lago poderia ter fornecido água para o sistema hidráulico do complexo. Mas não há menção a esse lago em nenhum dos escritos egípcios antigos. Portanto, essa pode ser mais uma situação de e se do que uma realidade. E ainda a questão do trabalho árduo em si. Lembra quando eu disse que esse método poderia ter permitido que os antigos construtores levantassem pedras com muito menos esforço? Bem, isso pode não ser totalmente verdade. De acordo com alguns especialistas, apenas a construção desse dispositivo hidráulico teria exigido muito mais trabalho pesado do que simplesmente mover os blocos de pedra, usando a boa e velha mão de obra. E não vamos esquecer que a pirâmide de degraus de Djoser é como uma pirâmide bebê em comparação com as que vieram depois. As pedras usadas na pirâmide de Djoser pesavam em média cerca de 300 quilos cada, o que não é nada comparado aos blocos de mais de 2,5 toneladas usados posteriormente na pirâmide de Khafre. Se essa teoria do elevador de água for completamente descartada, ainda precisaremos explicar como essa pirâmide foi construída. Para responder a isso, precisamos voltar um pouco no tempo e falar sobre os planos originais. Veja, antes de a tumba de Djoser se tornar uma pirâmide, a ideia era construir uma mastaba simples. Esse tipo de tumba era bastante comum em períodos anteriores. Uma estrutura retangular com teto plano e lados inclinados. Mas depois que a mastaba original foi concluída, eles decidiram expandi-la um pouco, acrescentando mais camadas no topo. Em seguida, acrescentaram ainda mais camadas até que a construção chegasse a 6 degraus distintos, cada um menor que o anterior. E provavelmente fizeram tudo isso levantando as pesadas pedras usando rampas e não um elevador movido a água. Ainda há muito que não sabemos sobre a pirâmide escalonada de Djoser. Definitivamente, são necessárias mais pesquisas para entender completamente como esse sistema funcionava, ou se ele existiu de fato. Mas a ideia de usar água para ajudar a construir a pirâmide acrescenta uma camada totalmente nova à nossa compreensão da engenharia egípcia antiga. É um poderoso lembrete de como aqueles construtores eram inteligentes e engenhosos, usando a paisagem natural e o poder da água para criar um dos monumentos mais icônicos da história. No início dos anos 2000, Fabián Herrera, um especialista em geologia, fez uma viagem de campo à maior mina de carvão a céu aberto do mundo, na Colômbia. Ele pegou um pedaço de rocha e viu impressões de algumas folhas pré-históricas. Então encontrou mais rochas e cada uma delas tinha o mesmo desenho. Naquela época, o estudante dificilmente teria como saber que sua descoberta ajudaria a descrever a maior cobra que já viveu na Terra. O rapaz levou suas descobertas para um cientista local, que ligou para o Instituto Smithsonian e os convidou para uma caça aos fósseis. Ele não ficou tão surpreso, pois sabia que havia fósseis nas escavações de Cerrejón. Em 1990, outro geólogo achou um fóssil lá e o levou para seu escritório. Ele não tinha certeza do que era e o chamou de galho petrificado. Anos depois, Jonathan Bloch, um paleontólogo, viu uma imagem desse galho. Ele sabia que não era um pedaço de uma árvore, e sim a mandíbula fossilizada de um animal. O cientista ficou tão empolgado com a descoberta que voou até a Colômbia. Sua intenção era examinar o fóssil, mas ninguém tinha a chave do expositor de vidro. Os cientistas mal podiam esperar, então quebraram o vidro e confirmaram que era o fóssil de um animal que viveu há milhões de anos. Após a descoberta de Herrera, eles sabiam exatamente que havia mais fósseis na área. A equipe de especialistas levou cerca de 2 anos para descobrir que todos eram parte de uma cobra gigante, e não de um crocodilo como pensavam por causa do tamanho. Eles conseguiram verificar isso observando as vértebras e costelas de cerca de 30 cobras gigantes.
Você pode pensar que os fósseis seriam facilmente destruídos em uma mina de carvão a céu aberto, mas na verdade foram encontrados embaixo do carvão, que serviu de camada protetora para eles. Infelizmente, os cientistas não conseguiram encontrar o crânio da Titanoboa. Ao contrário das mandíbulas, que são extremamente fortes graças aos músculos delas, os ossos da cobra são bastante frágeis. É por isso que geralmente desmancham muito antes que os sedimentos os cubram. Mas ainda assim, os pesquisadores conseguiram achar 3 fragmentos de crânio. Graças a essa descoberta, fizeram uma réplica em escala real da cabeça do réptil, o que apoiou a teoria de que ele foi um dos maiores predadores da sua época. Se você está começando a se apavorar, não se preocupe, eu também estou. Os cientistas também descobriram que ela era da família das atuais jiboias e anacondas. É assim que a Titanoboa recebeu um nome. Ela é basicamente uma jiboia titânica. O enorme animal foi descrito oficialmente em 2009. A Titanoboa viveu há cerca de 60 milhões de anos, 6 milhões de anos depois que o Tiranossauro Rex andou pelo planeta. Naquela época, ela desfrutava do clima da região da América do Sul, onde hoje é a Colômbia e o Peru. Alcançava quase o comprimento de uma pista de boliche e era 2 vezes mais longa que a maior cobra que vive hoje. Pensava tanto quanto 4 anacondas gigantes e era tão longa e tão pesada graças a uma feliz coincidência. As cobras são animais de sangue frio, por isso precisam de um clima quente para viver e crescer. O nordeste da Colômbia era perfeito. A média era de cerca de 32 graus quando o Titanoboa vivia lá. Ela não era tão rápida, especialmente em terra, mas provavelmente passava muito tempo dentro ou perto da água. Nossa heroína podia nadar a uma velocidade de até 20 km por hora. Como as cobras atuais, conseguia se contorcer e mudar de direção muito rapidamente. Os cientistas ainda não têm certeza se era capaz de subir em árvores. Os paleontólogos acreditam que a Titanoboa tinha pele castanha ou acinzentada, que são cores perfeitas para se esconder nos rios lamacentos das florestas tropicais. Mas, novamente, não vejo por que ela teria que se esconder de alguém, dado o seu tamanho. A maior serpente de todos os tempos não era venenosa, mas isso não a impedia de caçar qualquer animal que quisesse. E embora pudesse escolher praticamente qualquer coisa, sua refeição favorita era predominantemente peixe. Ufa! Os cientistas descobriram isso com base no palato dela e o número e tipo de seus dentes. Não é possível recriar a dieta da gigante hoje, pois todos aqueles tipos de peixes também estão extintos. Quando queria incrementar seu cardápio, a Titanoboa jantava outros répteis. Para isso, se aproximava de sua presa e a derrubava com um golpe rápido. Sua mordida tinha um formato muito especial. A estrutura de suas mandíbulas lhe permitia prender o corpo da presa, então não havia escapatória. Ela também tinha um conjunto de dentes finos e pontiagudos, que se curvavam para dentro da mandíbula como anzóis de pesca. Esse pequeno recurso a ajudava a controlar e evitar a menor chance de a presa correr ou nadar. A cobra podia engolir facilmente até grandes tartarugas e crocodilos. Tudo isso parece bastante assustador, mas não temos com o que nos preocupar, pois as titanoboas estão extintas há muito tempo, certo? Bem, tecnicamente, à medida que as temperaturas na Terra estão subindo, é bem possível que as cobras também cresçam em tamanho. Elas amam o calor mais do que tudo, então devem se sentir confortáveis aqui. Claro, seriam completamente diferentes, mas não é impossível que vejamos algo semelhante à Titanoboa. Mas antes de pensar em fugir para outro planeta, lembre-se de que cobras enormes precisariam de algo enorme para comer. Essas gigantes preferem envolver algo grande e engolir. A maioria das pessoas seria simplesmente muito pequena para elas. Então, a menos que a gigante estivesse morrendo de fome, não desperdiçaria energia atacando algo muito pequeno. Além disso, como qualquer outra cobra, a Titanoboa tinha um olfato apurado e delicado, precisava de condições específicas e era sensível a vibrações. Algo um pouco fedorento, barulhento, frio, seco ou molhado demais, e a cobra não chegava perto do lugar a menos que estivesse absolutamente desesperada. Então, se você mora em uma cidade grande, suas chances de encontrar uma grande serpente enorme como essa são de cerca de 0%. Nas áreas rurais é diferente, mas o único lugar onde ela consideraria viver seria perto do Equador. Já temos algumas cobras bem gigantes nas regiões mais quentes do mundo. A Piton ametista é uma gigante gentil. Ela é a maior cobra da Papua Nova Guiné e da Austrália, podendo atingir até incríveis 8,5 metros e 35 quilos, o que é quase tanto quanto um dálmata. Essa espécie é bastante curiosa, às vezes rastejando dentro das casas na Austrália, mas na maioria das vezes é inofensiva para os seres humanos.
A comida favorita dela são roedores, morcegos e pássaros que vão aos riachos em busca de água. Ela silenciosamente aguarda e possui sensores de calor no orifício de suas narinas que a ajudam a ver melhor os animais de sangue quente que pode comer no jantar. A piton africana é uma das 11 espécies vivas desse tipo. Atualmente é a segunda maior cobra do planeta. Essa gigante marrom atinge até 6 metros de comprimento e pesa cerca de metade de um panda gigante. Ela é muito séria sobre suas refeições, pois pode pegar um antílope e comê-lo inteiro. Até os crocodilos de sangue frio têm medo dessa fera, que também é capaz de se alimentar de um exemplar de sua espécie facilmente. Em 1958, um zoólogo encontrou um jovem crocodilo do Nilo, de 1 metro de comprimento, dentro do estômago de uma piton africana. De acordo com o cientista, a cobra disse: "Eu não sei você, mas acho tudo isso difícil de engolir." Na verdade, isso não é verdade. Afinal, até onde sabemos, as pitons não sabem falar. A piton reticulada detém o recorde de a mais longa de todas as cobras vivas do mundo. A maior entrou para o Guinness World Records em 2011 com um comprimento de 8 metros. O nome dela é Medusa e vive em um zoológico na cidade de Kansas, nos Estados Unidos. Uma reticulada adulta é grande o suficiente para engolir um humano inteiro, mas ela é geralmente bastante pacífica e prefere ficar quieta, sem muito movimento. Embora muitas pitons tenham formas anãs que são muito menores do que suas primas adultas, as reticuladas também podem ser super anãs. Você pode manter uma dessas como um animal de estimação de 2 metros de comprimento. Sim, essa é considerada uma anã, embora seja maior do que a média da altura de um humano. Sabe como é? Por algum motivo eu ainda não acho isso confortável. Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia,
e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace. Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano. Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia, e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopithecus africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram, o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre 2 buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois, há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante.
Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. Um veículo de pesquisa remota, o Oceanus Explorer, encontrou essa misteriosa esfera dourada no Golfo do Alasca, a cerca de 3 km de profundidade debaixo d'água. Ninguém sabe dizer o que é esse objeto. É um objeto estranho, com pouco mais de 10 centímetros de largura, e estava firmemente preso a uma rocha. Ao toque, ele é liso, macio e parece carne. Podemos até ver um buraco nele, como se algo tivesse escapado de lá. Mas o quê? Mergulhadores trouxeram o misterioso globo do Oceano Pacífico para o laboratório. Eles se sentiram como no início de um filme de terror, quase como se você cutucasse essa coisa, algo pularia sobre você. Isso poderia ter acontecido se eles o tivessem encontrado antes. O buraco nesse globo significa que algo vivo tentou entrar ou sair de dentro dele. É por isso que os cientistas presumem que se trata de um ovo. Podemos ter descoberto uma nova espécie ou um novo estágio de vida de alguma espécie que já conhecemos. Algumas espécies põem seus ovos no fundo do oceano, como as lulas. Mas, se esse for o caso, esses animais podem ser gigantescos, pois o ovo é enorme. Mas talvez não seja um ovo, talvez seja uma esponja. Esse objeto foi encontrado cercado por corais brancos, onde as esponjas geralmente vibram. Apenas alguns meses antes dessa descoberta, os cientistas encontraram mais de 5.000 novas espécies marinhas em um pequeno espaço entre o Havaí e o México. O Golfo do Alasca é o lar de mais de 52 espécies, com muitas ainda a serem identificadas. Então, talvez seja apenas uma daquelas esponjas que ainda não descobrimos. Ou pode ser um coral, ou algo totalmente diferente. A única coisa que os cientistas sabem com certeza é que essa coisa é um organismo vivo. Eles estão planejando levar o orbe para um laboratório mais avançado para realizar testes de DNA e assim revelar mais sobre ele. E essa não é a nossa primeira descoberta aterrorizante nos oceanos. Em 2013, 2 locomotivas raras foram descobertas a 30 metros de água na costa de Nova Jersey. Os cientistas acreditam que ambas foram perdidas na década de 1850. Para algo que ficou debaixo d'água por 160 anos, elas estão em muito bom estado. Mesmo com camadas de ferrugem e cracas, dá até para ver suas chaminés, e elas ficam de pé, como se estivessem prontas para entrar em uma estação a qualquer momento. Não se sabe ao certo a origem dessas locomotivas, não há registro histórico de que tenham sido construídas ou perdidas, o que torna sua descoberta ainda mais misteriosa. Elas têm motores a vapor estranhamente raros, ambas com cerca de 15 toneladas, situadas a 8 quilômetros de Long Branch. Os modelos das locomotivas já estavam desatualizados na época em que esses trens foram fabricados. Elas eram pequenas e potentes, mas foram produzidas por pouco tempo. Talvez estivessem em uma viagem de Boston para o meio do Atlântico, e então ocorreu uma tempestade que fez com que caíssem de uma barcaça ou fossem deliberadamente empurradas para salvar o navio. Os cientistas querem restaurar as locomotivas para aprender mais sobre elas. E esse não é o único presente para os mares que os humanos deixaram para trás. Jeff Bezos, fundador da Amazon, encontrou os motores F-1 do foguete Apollo 11 no oceano. Durante a missão Apollo 11 de 1969, o foguete Saturn V usou 5 potentes motores F-1 em seu primeiro estágio. Cada um deles tinha 32 milhões de cavalos de potência e consumiam quase 3 toneladas de combustível por segundo, 1,5 milhão de vezes mais do que um carro comum. Esses motores queimaram por alguns minutos antes de caírem no Oceano Atlântico. Jeff Bezos se inspirou nessa história e iniciou a busca por esses motores há cerca de um ano. A equipe usou um sonar avançado para águas profundas. Eles finalmente encontraram os motores a 4.000 metros abaixo da superfície do oceano. Os cientistas não sabem ao certo qual será a condição dos motores, afinal, eles sofreram um impacto super rápido com o oceano e depois ficaram mais de 40 anos na água salgada.
mas eles foram construídos com materiais muito resistentes, portanto, com sorte, ainda poderemos estudá-los. O ideal é que Bezos queira recuperá-los. Eles ainda são propriedade da NASA, mas ele espera exibi-los em museus como o Smithsonian ou o Museu do Voo em Seattle. Já imaginou encontrar a famosa estrada de tijolos amarelos do Mágico de Oz no fundo do oceano? Essa coisa parece uma estrada feita pelo homem, mas acredite ou não, é uma estrutura vulcânica natural. Os mergulhadores estavam explorando montanhas vulcânicas submarinas chamadas Montes Submarinos no Havaí. Eles queriam investigar uma fenda na trilha da montanha submarina. Eles transmitiram sua jornada ao vivo e, de repente, se depararam com algo fascinante. Um padrão de rachaduras no fundo do mar que se parece com uma estrada de tijolos. Eles usaram um braço robótico para pegar as rochas. As rochas tinham blocos retangulares distintos separados por linhas retas e ângulos retos. Alguém brincou dizendo que poderia ser uma estrada para a Atlântida e outro a chamou de estrada de tijolos amarelos, daí o nome. Porém, após alguns estudos, os cientistas descobriram que esse leito seco de lago foi criado por erupções vulcânicas antigas e superenergéticas. Trata-se, na verdade, de rocha hialoclastita fraturada. Como os vulcões estavam enlouquecidos, eles se aqueceram e esfriaram repetidamente, até criar esse padrão único de paralelepípedos. Em 20 de junho de 2011, a equipe do OceanX Diving descobriu algo extremamente estranho. Eles estavam procurando por um tesouro no norte do Mar Báltico, no Golfo de Botnia. Em vez disso, encontraram uma anomalia. A coisa, apelidada de Anomalia do Mar Báltico, logicamente parecia muito estranha e não natural. A anomalia tem quase 60 metros de largura. Parece um cogumelo, erguendo-se cerca de 3 a 4 metros do fundo do mar. Ela também tem um enorme formato de disco, com o dobro do tamanho de um campo de futebol. A parte principal da anomalia tem bordas retas e estruturas semelhantes a caixas. A parte superior tem rachaduras preenchidas com algum material preto desconhecido e não é feita de metal. O objeto está a cerca de 90 metros de profundidade nas águas do Golfo. O principal mistério é por que ele está lá. Essa descoberta criou um burburinho na mídia de massa. Algumas pessoas começaram a dizer que poderia ser uma nave extraterrestre afundada, os restos de Atlântida ou um portal para outro mundo. Essas afirmações receberam ainda mais apoio quando encontramos estranhas plataformas semelhantes a calçadas ao redor do objeto. Parece uma espécie de escada. E, além disso, os exploradores relataram que seus equipamentos elétricos, como instrumentos de sonar e telefones via satélite, não funcionaram perto desse objeto. E não são apenas relatos aleatórios. Pesquisadores de diferentes institutos relataram a mesma coisa. Mas os cientistas acham que é muito provável que se trate de uma formação geológica natural, mesmo que não pareça, embora não consigam explicar o que seria essa formação. Eles têm muitas teorias. Ela poderia estar ligada à evolução humana, um depósito glacial da Era do Gelo, um resultado de atividade vulcânica e assim por diante. Talvez sejam até mesmo os restos de um asteroide que aterrissou no fundo do mar há milhares de anos. Mas nenhuma dessas teorias explica por que os equipamentos eletrônicos param de funcionar perto dela. Quem sabe, talvez um dia descobramos a verdade. Mas e quanto às tecnologias que chegaram até nós, vindas de um passado distante? Essa coisa estranha é frequentemente chamada de primeiro computador analógico conhecido. Ele é conhecido como o mecanismo de Anticythera. Descobrimos esse mecanismo em 1991, perto da ilha grega de Antikythera. Pode ser de cerca de 87 a.C. Foi encontrado em um naufrágio, em um estado incrivelmente bom para algo tão antigo. Essa coisa era super complexa. Máquinas de complexidade semelhante não reapareceram em nenhum lugar do mundo até o século XIV. Havia também um caroço misterioso. Quando o separaram em vários fragmentos, encontraram inscrições em seu interior. Era difícil de ler por causa de toda a corrosão, mas, quando as decifraram com raios-x, descobriram que eram as instruções, dizendo exatamente como usá-lo. Que presente para os arqueólogos! Na verdade, o mecanismo foi criado para prever posições astronômicas e eclipses com décadas de antecedência. Os cientistas antigos usavam esse computador para acompanhar o ciclo de 4 anos dos Jogos Esportivos, semelhante às Olimpíadas antigas. O mecanismo tinha uma estrutura muito complexa de 37 engrenagens de bronze que acompanhavam os movimentos dos objetos celestes. Mas, pelo menos aqui, sabemos que essas coisas foram feitas por humanos, certo?
No dia 10 de janeiro de 1992, um enorme cargueiro navegava em algum lugar no meio do Oceano Pacífico. Ele foi pego por uma forte tempestade, cujas ondas atingiram o navio assustadoramente, e alguns de seus contêineres caíram na água. Um deles abriu e espalhou cerca de 29 mil brinquedos de borracha. Eram patos amarelos, sapos e tartarugas azuis. A partir desse momento, a jornada deles de quase 32 mil quilômetros pelos oceanos do mundo começou. Esse enorme número de brinquedos sobreviveu a muitos anos de tempestades, água salgada, encontros com animais marinhos e incontáveis dias sob o sol escaldante. Os patos até se aventuraram nas águas geladas do Ártico e nadaram pelo local onde o Titanic afundou. Alguns dos brinquedos foram parar no Havaí e outros na costa da Inglaterra. Muitas pessoas observaram a jornada deles todo esse tempo. Os oceanógrafos estudaram as correntes oceânicas com a ajuda desse bando migratório de patos de borracha. As pessoas escreveram livros sobre esses patos. Cada brinquedo é um artefato, e algumas pessoas conseguiram encontrar pelo menos um deles. Um sapo apareceu na costa da Inglaterra, e outros brinquedos foram encontrados no oceano. As pessoas estão procurando por eles e vendendo-os por milhares de dólares. Até agora, esses viajantes estão flutuando em algum lugar por aí, e você pode encontrar um deles em algum momento. Eu mantenho o meu por perto. Você sabe o que é amonite? É uma espécie de grande concha antiga com um espiral nas costas. Então, o litoral de Washington esconde muitos fósseis desses animais. Um dia, um grupo de cientistas foi lá para encontrar essas criaturas pré-históricas. Mas, em vez disso, encontraram um osso maciço de um dinossauro desconhecido. O problema era que o fóssil estava preso em uma rocha costeira. Os paleontólogos levaram uma serra para rochas para conseguir pegar o achado. Eles extraíram o osso e descobriram que pertencia a um animal que viveu cerca de 80 milhões de anos atrás. Era um terópode, um dinossauro predador que se movia sobre duas pernas. Os Tiranossauro Rex e os Velociraptors pertenciam a essa espécie. Não está provado exatamente a quem esse osso pertencia, mas os pesquisadores dizem que os descendentes desses dinossauros são pássaros modernos. Em 2008, na costa de Brighton Beach, as pessoas descobriram provavelmente uma das coisas mais incomuns que já foram jogadas na praia. Era um grande homem de Lego de 2 metros. Ele estava inteiro e com ótima aparência. Não se sabe quanto tempo ele ficou no oceano e acabou aqui. A descoberta atraiu a atenção dos moradores e da administração do distrito. O Homem Lego ficou tão legal na praia que o pessoal da prefeitura decidiu deixá-lo lá. Ninguém conhece a verdadeira história desse brinquedo gigante. Alguns dizem que o Homem Lego veio da Dinamarca, onde existe um parque temático chamado Legoland. Talvez o brinquedo tenha vindo direto de lá. Outros têm certeza de que ele caiu de algum navio que passava, assim como os patinhos de borracha. Mas é claro que há uma grande probabilidade de que tudo isso seja parte de uma campanha de relações públicas. Mesmo que não seja, ainda assim é uma ótima propaganda. Em 2010, moradores locais encontraram uma árvore gigante na praia do litoral de La Push, em Washington. Várias pessoas cabem dentro do tronco dela, onde há espaço suficiente para acomodar uma cama, uma mesa, uma TV e até mesmo uma pequena festa. E a altura da própria árvore é de cerca de 60 metros. Isso é quase do tamanho de um jato de passageiros da Boeing. Havia muitas árvores descartadas na praia naquele dia, mas essa gigante era a rainha entre elas. As marés altas e os ventos fortes trouxeram-na para a praia. As tempestades ocorrem frequentemente nessa região. Durante esse período, os rios que correm por lá transbordam pela floresta e despejam grandes árvores. Além disso, perto da praia existem encostas altas com florestas tropicais. Na maré alta, a água arrasta as árvores e as traz para a costa. Agora, não se sabe o tipo exato de árvore, mas era tipo Spruce de Stica, cedro vermelho e abeto de Douglas. Em 2020, uma lula gigante foi encontrada na costa de uma praia sul-africana. Tais achados são raros porque lulas gigantes vivem em águas profundas e escuras. A criatura marinha encalhada tinha quase 4 metros de comprimento. Isso é mais do que o tamanho de um carro de passeio. Alguns desses indivíduos podem atingir o tamanho de um ônibus. Não é de surpreender que os marinheiros chamassem esses monstros de Kraken no passado distante. Eles têm enormes tentáculos, bocas em forma de bico e os olhos mais gigantes do mundo animal. Um desses olhos pode ter o tamanho de uma bola de futebol. Em 2021, uma família encontrou uma garrafa velha e fechada em uma praia no Havaí. E claro, havia dentro uma mensagem escrita há 37 anos. A carta estava escrita em inglês.
Então descobriu-se que os alunos de uma escola japonesa escreveram essa mensagem. Em 1984, a escola lançou cerca de 450 garrafas no mar para estudar as correntes oceânicas. A carta tinha um endereço com um pedido para devolvê-la. Até agora, cerca de 50 garrafas foram devolvidas a essa escola no Japão. Mas essa mensagem encontrada na costa do Havaí é a primeira desde 2002. Imagine que você está andando pela praia e de repente vê algo estranho lá longe. Parece uma estrela do mar gigante com grandes tentáculos verde escuros. O centro dessa estrela tem um brilho vermelho estranho. O objeto está cercado com fita adesiva. Há pessoas com trajes de proteção ao redor. Isso aconteceu em maio de 2022, em Bondi Beach, na Austrália. Naquele dia, jornalistas e muitos turistas vieram à praia para descobrir que a criatura desconhecida era apenas uma escultura feita para o anúncio de uma famosa série de TV americana. Na Inglaterra, um fóssil de 180 milhões de anos foi encontrado em Charmouth Beach. Este foi um dos achados mais antigos do mundo. E não era apenas um osso, mas quase todo o esqueleto de um enorme lagarto submarino, o Ictiosauro. Vamos apenas chamá-lo de Icti. O tamanho desse fóssil era de 12 metros de comprimento. Isso é praticamente o comprimento de um pequeno ônibus. A cabeça do lagarto sozinha tinha 2 metros. Essa é a altura média de um jogador de basquete profissional, que não é fóssil. O Icti não era apenas um dos mais antigos, mas também um dos esqueletos antigos mais gigantes já descobertos pelas pessoas. Imagine como ele nadava nos mares e oceanos e aterrorizava todas as criaturas marinhas 180 milhões de anos atrás. Não, obrigado. No dia 16 de fevereiro de 2020, moradores locais encontraram um grande cargueiro preso na costa rochosa do litoral de um vilarejo irlandês. Ele era velho, enferrujado, com buracos no corpo e partes podres. Tipo eu. No dia anterior, ele não estava aqui. Não havia nada valioso ou empolgante a bordo, apenas alguns velhos barris de combustível. As pessoas não encontraram nenhum registro ou diário de bordo. Quem era o dono do navio? Quem era o capitão? Onde estava toda a tripulação? Ninguém tinha as respostas para essas perguntas. Logo, a imprensa escreveu sobre o navio e alguém ligou para a administração do vilarejo e se apresentou como proprietário. Essa pessoa não forneceu nenhuma prova e desligou. Claro, ninguém levou o navio, mas depois de um tempo as pessoas começaram a revelar a história dessa misteriosa embarcação. Ela se chama Alta. 5 meses antes da parada final na costa da Irlanda, ela foi vista a milhares de quilômetros de distância, nas águas do Oceano Atlântico. Naquele dia, o grande navio MS Protector navegava por águas calmas e avistou o Alta. A tripulação do MS Protector tentou contatá-lo, mas ninguém respondeu. Mesmo assim, o navio estava vazio. Era um navio fantasma. Ainda não se sabe como ele conseguiu percorrer a distância através do Atlântico e navegar até a costa da Irlanda. Talvez tenha sido apenas sorte. Também é notável que ninguém mais tenha visto o navio todo esse tempo. Ele apenas navegou calmamente por grandes distâncias, sobrevivendo a tempestades. Mas em seguida, informações adicionais apareceram. O Alta havia trocado vários capitães e bandeiras. Foi usado por contrabandistas para fins ilegais. Ele visitou as costas da África e da Grécia. Um dia, vários membros da tripulação do Alta enviaram um sinal de socorro. Eles ficaram sem comida e suprimento de água. Houve um dano no interior do motor. As pessoas foram resgatadas e o navio permaneceu vagando pelo oceano. O dono do barco nunca foi encontrado.